E aí, tudo bem? Professor Samuel aqui, a gente vai falar sobre física. E no estudo de física a gente pode lidar com números muito grandes ou ridiculamente pequenos. Então nessa aula a gente vai tratar como reescrever esses números de uma forma mais compacta, a conhecida notação científica. Quando a gente estuda física é comum se deparar com números muito grandes. O diâmetro da Terra, a velocidade da luz, a distância que a luz percorre em um ano, se a gente medir isso em quilômetros, ou até mesmo o tamanho do universo, são todos números gigantescos. Mas a gente também se depara com números ridiculamente pequenos. Então o tamanho de uma célula, o tamanho de um átomo, a massa de um elétron ou até mesmo o tempo de Planck, são números muito pequenos. Como que a gente pode reescrever esses números de uma maneira mais compacta e de uma maneira que a gente possa operar matematicamente, mas de um jeito mais ágil, mais que seja possível de fazer isso? Então, a gente vai olhar hoje a notação científica com mais calma e a gente vai começar esse olhar pegando como exemplo a velocidade da luz. 300 milhões de metros a cada segundo. Essa é a velocidade da luz no vácuo. Como é que a gente pode reescrever esse número em notação científica? Então, uma notação científica, a representação de um número em notação científica, obedece o seguinte formato. Você tem um número x multiplicado por uma potência de 10 elevado a n. Vamos entender cada uma dessas coisas agora. Olha, esse número x é um número que está entre 1 e 10. Olha o sinal, o x é maior ou igual a 1. Então pode incluir o 1, mas ele é menor do que 10, não pode incluir o 10. Pode ser 9,9999, mas não pode ser 10, tá certo? Agora, se a gente utilizar o 300 milhões, que é a velocidade da luz no vácuo quando a gente mede em metros por segundo. Eu não vou representar aqui a unidade, porque o que importa para a gente é o número, é o valor. Então você vai perceber que nesse valor aí, ó, 300 milhões, a vírgula está aqui depois do último zero. Para obedecer a primeira regra lá do número x, que tem que estar entre 1 e 10, a vírgula deve se deslocar até esta posição, do ladinho do 3. Então como é que a gente vai, quantas casas a gente vai fazer a vírgula se deslocar para sair desse primeiro ponto e chegar lá até o ladinho do 3? A vírgula precisa se deslocar 8 casas para a esquerda. Bom, fazendo isso, a primeira parte está cumprida. Então o número 3 ele está entre 1 e 10. Então ele está obedecendo a regra lá para o número x. E a segunda parte vai me dar o 10 elevado a 8. 8 é exatamente o número de casas que eu precisei deslocar a vírgula para a esquerda para conseguir obedecer a primeira regra. Então perceba, ó, a vírgula primeiro estava nessa posição, no final do último zero. E aí eu desloquei ela para a posição que ela fica do lado do 3. Para fazer isso, eu precisei mudar a vírgula 8 casas. E é exatamente esse 8 que vai ficar aqui no lugar do expoente. Então, 300 milhões eu posso escrever da forma 3 vezes 10 elevado à oitava. A gente pode raciocinar de uma maneira um pouquinho diferente. Eu vou resolver o mesmo problema, vou reescrever esses 300 milhões em notação científica, mas com um raciocínio um pouquinho diferente. A gente sabe que 300 milhões é a mesma coisa do que 3 vezes 100 milhões. Então eu tenho aqui o valor 3 multiplicado por 100 milhões. Se eu pegar só esse 3, eu já consigo obedecer a primeira regra do x. Então 3 está entre 1 e 10, ok? Está obedecendo essa regra. E esse 100 milhões, então vai ser 10 elevado ao número de zeros que está aparecendo depois desse número, que eu vou ter então 8 zeros. Então, faz sentido eu ter aqui, ó, 3, obedecendo a regra do x, vezes 10 elevado a 8. Então, foi multiplicado por 10, 8 vezes para eu conseguir ter aí 100 milhões. E isso me dá essa representação de 3 vezes 10 elevado à oitava. Agora, você não pode confundir o seguinte, o expoente, o valor que vai ser o expoente da base 10, não é o número de zeros que está depois do valor que obedece lá à regra do x. É o número de casas que a vírgula foi deslocada. Para isso, eu vou usar agora a quantidade de quilômetros que a luz percorre em um ano, na sua velocidade de 300 milhões de metros por segundo. Então veja, esse aí é o número, 9 quatrilhões, 500 trilhões de quilômetros são percorridos pela luz
em um ano. Novamente, eu não vou escrever a unidade de medida, porque o que importa para a gente é o valor, é o número. E aí você vai perceber o seguinte, eu posso reescrever esse número como 95 vezes 10 elevado a 11. Aqui em cima, a vírgula não está nessa posição depois do último zero. Para escrever o 95, eu vou colocar a vírgula aqui. E para que isso aconteça, quantos zeros eu precisei pular? Precisei pular 11 zeros. Acontece que 95 não obedece à regra do x, porque 95 é maior do que 10. Então a gente precisa dividir mais uma vez por 10 esse número para ficar 9,5. Dividindo mais uma vez por 10, eu preciso somar mais uma unidade aqui no expoente, então eu vou ficar com 9,5 vezes 10 elevado a 12. Então presta muita atenção aqui no seu número x, porque ele precisa obedecer a regra de estar entre 1 e 10. Se não obedece essa regra, não é notação científica. Então, para representar um número muito grande em notação científica, você primeiro vai escrever aquele número x, que tem que obedecer a regra de estar entre 1 e 10. E vai multiplicar por uma base 10 elevada a um expoente. E o número desse expoente é o número de casas que a vírgula precisou andar para que você conseguisse obedecer à primeira regra. Muito bem, esse raciocínio serve para escrever um número muito grande em notação científica. Mas e para escrever um número muito pequeno em notação científica? Será que a gente pode usar o mesmo raciocínio? A resposta é sim. Então dá uma olhada agora, a gente vai usar como exemplo a massa do elétron e vamos reescrever esse número em notação científica. Ok, agora a gente vai pegar um número bem pequenininho, a massa do elétron. 0, aí você tem 24 zeros, 91. Veja bem, esse número é muito pequeno e é 0,0024091 miligramas. É uma massa muito pequena. Muito bem, para obedecer à regra do x, eu preciso fazer a vírgula sair daqui de onde ela está aparecendo e vir para cá, olha, do lado do 9. 9,1 é um número que está entre 1 e 10. Então eu tenho a primeira parte, 9,1 vezes 10 elevado a quanto? Menos 26. Puxa, mas a vírgula não andou 26 casas? Andou 26 casas, ela foi deslocada 26 casas. A questão é que aqui a vírgula está sendo deslocada para a direita. Nos outros exemplos, ela estava sendo deslocada para a esquerda. Por isso que agora aparece aqui um sinal negativo no expoente, tá certo? Quando a gente tem uma potência de 10 com um valor inteiro positivo, isso vai indicar um número muito grande. Quando esse valor inteiro é negativo, isso vai indicar um número muito pequeno. Então já fica a dica aí, dá uma olhada na potência de 10, olha para o valor x vezes 10 elevado, olha para o expoente, você já vai ter uma ideia ali de se esse número é muito grande ou se ele é muito pequeno. A gente vai refazer a reescrita do número da massa do elétron, mas agora com aquele outro raciocínio. A gente vai pegar o 91 e vamos dividir por 1 seguido de 26 zeros. O processo é o mesmo, o resultado matemático que isso dá para a gente é o mesmo. Só que quando você divide esse 91 por 1 seguido de 26 zeros, a vírgula está andando para a esquerda, né? Porque a gente vai ter um resultado, um número muito pequeno. Então, quando eu vou reescrever isso para ter uma notação científica, eu preciso voltar a vírgula para a direita. E é por isso que eu vou manter de novo no 9,1 vezes 10 elevado a menos 26. Então, o raciocínio é um pouco diferente, mas o resultado encontrado deve ser absolutamente o mesmo. Maravilha, você já sabe como escrever números muito grandes ou números muito pequenos em notação científica. Mas, e se você precisar operar com esses números em notação científica? Vamos dar uma olhada agora como é que a gente pode somar ou subtrair números que estão escritos na forma de notação científica. Então, olha só, a gente vai supor que seja necessário somar 3,14 vezes 10 à sexta, mais 2,25 vezes 10 à oitava. Bom, primeira coisa que a gente vai olhar aqui é para o valor do expoente. Aqui, olha, está 10 à sexta e aqui está 10 à oitava. Bom, são diferentes, então a gente não pode resolver desse jeito. É preciso transformar essas potências de 10 para que a gente consiga, então, continuar a conta.
O número intermediário entre 6 e 8 é o 7. Então, faz sentido a gente tentar transformar essa potência de 10, as duas, né, em 10 à sétima. Para que 10 à sexta vire 10 à sétima, basta então a gente multiplicar esse valor aqui por 10. Mas 3,14 vezes 10 à sexta é o meu valor, eu não posso simplesmente chegar e alterar esse valor somente multiplicando por 10. Eu preciso fazer uma compensação, eu posso reescrever isso. Então, se eu fiz uma multiplicação por 10 na minha potência de 10, eu tenho que compensar isso no valor x, no número x, dividindo por 10. Então, olha só, 10 à sexta vezes 10, sim, fica 10 à sétima. Mas 3,14 dividido por 10 fica 0,314. O mesmo raciocínio vai ser para a segunda parcela aí, né? Eu tenho 10 à oitava. Para que isso vire 10 à sétima, basta eu dividir por 10. Mas, como eu acabei de dizer, a gente não pode chegar simplesmente e dividir um número por 10. Isso muda o valor. Então eu tenho que compensar em um outro lugar desse número. Vou compensar onde? No número x. 2,25 multiplico por 10, isso vai me dar 22,5 vezes 10 à sétima. Agora sim a gente pode somar esses valores, porque o 10 à sétima é comum para as duas parcelas. Então a gente vai ter aqui 0,314 vezes 10 à sétima, mais 22,5 vezes 10 à sétima. Então, a gente vai somar 0,314 com 22,5, porque o 10 à sétima é comum para essas duas parcelas, então eu posso manter ele igual. Então, vou ficar com 22,814 vezes 10 à sétima. Olha só, 22,814 vezes 10 à sétima não é notação científica. Apesar de ter uma cara parecida, não é notação científica, porque o 22 é um número que está acima de 10. Então não está obedecendo aquela nossa primeira regra de que o valor x tem que estar entre 1 e 10. Então a gente vai deslocar a vírgula, que uma casa para a esquerda, eu vou fazer uma divisão, por isso eu preciso compensar na potência de 10, somando uma unidade aqui. Então a gente vai ficar no final com 2,2814, né? Então 2,2814 vezes 10 elevado à oitava. Agora sim, essa é a minha notação científica da soma que estava lá no começo. Você deve ter percebido que os expoentes do exemplo anterior são muito próximos. Eles são diferentes, mas estão próximos. Isso é importante, porque se esses expoentes estiverem muito distantes, essa conta acaba ficando impraticável. Você vai ser obrigado a inserir muitos zeros para conseguir igualar as casas decimais ou conseguir igualar os expoentes das potências de 10. E aí a conta vai ficar muito difícil de ser feita mesmo. E aí esse procedimento utilizado para resolver as contas de adição com notação científica vai ser utilizado para também resolver as contas de subtração. Basta trocar o sinal por menos e você faz a conta de subtração com os números x. Mas agora a gente vai olhar como fazer contas de multiplicação e divisão usando notação científica. No caso das multiplicações e divisões, a gente vai primeiro resolver o número x e depois as potências de 10, obedecendo às regras de potenciação. Vamos considerar então que seja feita a multiplicação de 2,84 vezes 10 ao quadrado, vezes 8,15 vezes 10 a 12. Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai olhar aqui, olha, para o número x, 2,84, e vou multiplicar por 8,15. Depois, a gente vai olhar para o 10 elevado ao quadrado para resolver com 10 elevado a 12. A primeira multiplicação, 2,84 com 8,15, multiplicado por 8,15, me dá 23,146. Agora, eu tenho a potência de 10 multiplicada, que vai ser 10 elevado a 2 mais 12. Por que 2 mais 12? Porque eu estou multiplicando base 10 elevado ao quadrado com base 10 elevado a 12. A regra de potenciação me diz que nesse caso eu preciso manter a base, que é comum, e somar os expoentes. Então eu vou ficar no final com 23,146 vezes 10 elevado a 14. Basta somar os expoentes. Isso não é notação científica. Olha para o 23 aqui, ele está acima de 10. Então não posso deixar esse número como resultado.
eu vou então deslocar a vírgula uma casa aqui e somar mais uma unidade no expoente, o que me dá 2,3146 vezes 10 elevado a 15, e esse aqui é o meu resultado expresso na forma de notação científica. E se for preciso dividir, vamos dividir então, 6,18 vezes 10 elevado a quinta, dividido por 3,9 vezes 10 elevado a menos 8. É o mesmo raciocínio, a gente primeiro vai resolver aqui, olha, essa parte do número x, tá? Então essa aqui eu resolvo separado, e depois a gente resolve as potências de 10. Bom, isso aqui vai ficar igual a 1,584, se a gente dividir só 6,18 por 3,9. O resultado é 1,584. Agora vamos olhar para a potência de 10. Dividindo potências de 10, 10 elevado a quinta dividido por 10 elevado a menos 8, a gente mantém a base, porque as bases são iguais. Então eu mantenho a base, mas o expoente vai ser subtraído. E aqui você precisa de um cuidado grande, porque olha só, eu vou ficar com 5 menos, esse menos aqui já é o menos da regra da potenciação. Na divisão, eu preciso subtrair os expoentes. Esse outro menos, esse aqui, olha, é o menos do expoente do denominador. Então, eu vou ficar com 5 menos menos 8. 5 menos menos 8 vai me dar 5 mais 8, porque menos com menos dá mais. Então, aqui eu vou ficar com 1,584 vezes 10 elevado a 13. Puxa, mas somou? Não tinha que subtrair na divisão? Sim, a gente fez, na verdade, a subtração. O que acontece é que o expoente do denominador, da potência de 10 do denominador, já estava negativo. Então, negativo com negativo me dá positivo. Por isso que a gente fez a soma, e isso já me dá o resultado aqui na notação científica, 1,584 vezes 10 elevado a 13. É isso aí, nessa aula você viu como escrever números muito grandes ou muito pequenos em notação científica. Viu também como operar matematicamente utilizando essa forma de representação da notação científica. A gente conseguiu fazer soma, subtração, multiplicação e divisão utilizando as notações científicas. Então é isso, curte esse vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Se liga e até a próxima!